né? Mas sempre ouvi falar assim, no norte é quente. Não se preocupe. Lá de manhã já é uns 20 graus. Alegre, oh glória a Deus. Quando eu me aposentar, irmãos, eu quero ir morar na praia. Sabe, naquele lugar que amanhece e já está quente. Meu sonho é esse. Porque quem conhece Guarapuava lá, sabe que hoje lá de manhã deu -3. Então, se aqui está frio, lá está pior. Então, glória a Deus, porque eu estou num lugar quente. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Infelizmente, que nem os irmãos viram ontem à noite, o Noah, o meu menininho, ele não estava muito bem. Então, durante a noite foi bem difícil, porque trancou muito o nariz, a respiração, e aí ele só conseguiu dormir agora de manhã e o David ficou lá, né? Dormindo um pouquinho mais com ele lá, para ele descansar um pouco mais, então por isso que eles não estão aqui agora cedo. Mas glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui, em pleno dia dos namorados, né? Quantos namorados estão hoje brigados já, né? Que ontem fizeram todo aquele clima, gastaram dinheiro que não tinha, comprando presente que não podia e não deu certo. Obrigado. E hoje estão lá. E nós hoje estamos aqui porque, mais que namorados, nós somos casais que temos compromisso em construir o nosso relacionamento. E é isso que é o casamento, que é o namoro, que é o relacionamento, é uma construção. Ninguém nasce amando alguém, dizendo, hoje eu te amo. Olhou, né, para aquela pessoa, foi amor à primeira vez. Não, infelizmente esse não é a realidade. O que nasce ali no primeiro olhar é uma atração física, aí vem a paixão que muda todo o funcionamento do cérebro, né? E a pessoa fica meio maluca, enxerga o que não existe, fala o que não deve e depois sofre as consequências disso. Mas quem sobrevive a esse estágio, e ele dura lá os seus 2 anos, vai começando a construir o lindo e maravilhoso amor. E todo mundo quer esse amor. Se você for perguntar qual é o desejo, qual é o seu desejo? Eu pergunto na primeira consulta para a pessoa, qual é o seu desejo? Ele fala, quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E ele acha que para ser feliz precisa do outro. Não está errado. Porque Deus fez nós para viver em grupo, para viver em família. A gente aprendeu um pouco disso ontem. Mas nós precisamos, a primeira coisa é estar bem com nós mesmos, para poder estar bem com o outro. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como ficar bem com a gente mesmo, já convivendo com o outro, ou como ficar bem com a gente mesmo para conviver com o outro. E glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Como o irmão falou, eu sou psicóloga, mas antes de psicóloga sou crente, desde que nasci. E aprendi uma coisa gloriosa, muito melhor que o diploma da psicologia, que nós lá dentro do consultório, eu posso ajudar muitas pessoas, o meu trabalho ajuda muitas pessoas, mas eu tenho um Deus que quando o meu trabalho não alcança, Ele faz. Quando eu vejo que não tem jeito, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu pensei. E quando eu vejo pessoas em intenso sofrimento, eu tenho até vontade de dizer para elas lá dentro do consultório, olha, tem jeito para você. Mas eu aprendi que esse não é mais o meu papel, porque quem convence o outro é o Espírito Santo. Então, se hoje você está aqui nessa manhã fria, e eu estou tremendo, tá? Se os irmãos escutarem a minha tremedeira, é frio mesmo. E aí, quando eu vejo que a outra pessoa quer convencer o outro de alguma coisa, eu já posso adiantar, não dá certo. Não é por aí o caminho. Porque a primeira coisa que nós temos que entender é que nós não somos capazes de provocar mudança no outro. Não. O outro só muda quando ele quer, ou quando ele está pronto para isso, ou quando ele aprendeu o caminho da mudança. Tudo é aprendido e nós vamos aprender um pouco mais hoje de manhã, tá bom? Então, eu quero convidar os irmãos a ler uma palavra que está lá em João. Eu preparei um material porque hoje nós vamos falar uma linguagem um pouco mais clínica. O que é
uma disfunção, ou seja, uma doença, porque dentro do relacionamento, irmãos, nós temos 3 caminhos. Primeiro, o caminho pessoal, que é esse que eu falei do autoconhecimento, que você está bem para contribuir com o outro. Tem o caminho espiritual, que é as brechas que nós abrimos, e aí o inimigo entra e faz o estrago que ele faz. E tem o caminho clínico, que é quando a pessoa tem uma doença mesmo. Pegou? Esse aqui? Não ligou. Fica segurando. Muito bem. Viu por que eu preciso de ajuda? Se o meu celular desligar, esse aqui só tem 2 botões. Mas eu sou da época que era aquele que tinha um monte, sabe? Eu ficava com ele desligado, porque não é a minha habilidade. Se tiver que mexer com alguma coisa mais tecnológica, eu passo. Como eu estava falando, tem um problema que ele é clínico, que é aquela doença, digamos assim, que se você não tiver uma ajuda especializada, seja de um médico, seja de um psicólogo, ou seja, de alguém mais capacitado cientificamente, não vai ter jeito. Você precisa alinhar e conhecer essas 3 ferramentas para que o relacionamento funcione. Então tem pessoas que têm um problema físico e estão sofrendo porque não sabem que aquilo é uma doença e estão constantemente pedindo oração para que Deus faça um milagre. Deus pode fazer um milagre, mas a Bíblia diz que o milagre é feito sobre o impossível. E quando há uma saída, uma possibilidade de trabalho, de você conhecer a cura e o tratamento, Deus não vai agir aí. Então, quando existe um problema físico, nós podemos tratar. Quando existe um problema psicológico, nós podemos tratar. Quando nós temos um ataque do inimigo, eu uso muito esse versículo aqui, que eu vou dividir com vocês, que a sua Bíblia já deve estar aberta lá, e que nós escutamos muitas vezes quando os irmãos vão pregar, principalmente nos cultos de evangelismo, né? Então, João, capítulo 8, versículo 31. Jesus está falando aí da sua missão na terra, da sua missão para nós, e ele fala lá: Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 33 diz assim: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como diz você sereis livre? No 34 Jesus diz: em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então essa liberdade que Jesus estava falando para os judeus e que eles não entendiam, não é a liberdade da privação de ir e vir, do ser escravo. É a liberdade que Jesus oferece quando ele nos liberta da culpa do pecado. Então, a partir do momento que a gente conhece o que é clínico, o que é espiritual, o que é emocional, a gente conhece a verdade, não precisa mais ser prisioneiro dela. Porque aí nós temos a dimensão, se o meu problema se identifica como clínico, eu tenho saída, eu vou procurar ajuda. Se o meu problema é espiritual, eu tenho meu líder espiritual, meu pastor, minha igreja, minha líder do círculo de oração, eu vou procurar ajuda. E o Senhor vai fazer, eu creio. Você não é mais servo, você não é mais escravo. Então é esse o objetivo nessa manhã, e eu vou usar uma linguagem assim, algumas palavras que nós não costumamos usar aqui na igreja, mas meu objetivo não é desrespeitar os irmãos, sabe? É esclarecer mesmo, né? Principalmente quando nós vamos falar da pornografia, das dificuldades ou das disfunções sexuais. Meu objetivo também aqui não é promover um ensinamento para os irmãos, porque eu estou falando aos irmãos com muito mais experiência de vida que a minha, mas como eu disse, é justamente trazer essa verdade, que muitas vezes está misturada num contexto, e nós vemos casais sofrendo, famílias sendo destruídas, filhos ficando completamente à deriva do ataque do inimigo, tá
bom? Então nós vamos começar lá. Aquela lá sou eu, né? Diferente de hoje, mas sou eu que estou ali. E eu preparei um guia de autocuidado para casais cristãos. Por que o irmão pode passar? Autocuidado, muita gente confunde quando essa é a minha família. Então o David, o Noah, a avó Hilda é minha mãe, foi minha mãe, ela me criou. Então eu tenho minha mãe, mas eu morei sempre com a avó Hilda. A avó Hilda é uma mulher de Deus, 45 anos de círculo de oração. Faz 2 meses que Jesus levou ela. E o mais glorioso para mim, ela nunca faltou ao círculo de oração. Nunca, nunca. Sempre, mesmo quando ela teve o derrame, quando ela teve câncer de mama, nos últimos dias ela já não podia caminhar. E as irmãs iam lá em casa fazer o círculo de oração. E aí Jesus levou ela na quarta-feira. E aí nas 3 horas que era o círculo de oração, a mãe entrou na igreja pela última vez para fazer o culto fúnebre dela. Então eu sei que Deus honra. E é por isso que eu não deixo de servir esse Deus. Por isso que o meu diploma não é maior que o Deus que eu sirvo. Por isso que o meu problema não é insolúvel, porque eu creio no Deus que faz o impossível. Então eu sempre ponho essa foto aí que lembra quem eu sou, por que eu estou aqui e quem me ensinou. A avó Hilda tem uma história maravilhosa de relacionamento. Ela foi casada há 63 anos com meu avô. Ela casou com 14 anos. Né? Como muitas das irmãs mais de idade casaram, teve seus desafios, mas ela só teve um filho. E ela não tinha problemas físicos que possibilitassem ela de ter filhos, mas ela só teve um. E os irmãos dela tinham 15, 16 filhos, e a avó Hilda só tinha um, que era meu pai. Meu pai faleceu num acidente de trabalho com 28 anos. E a avó Hilda ficou sem ninguém. Do casamento do meu pai, estavam eu e meu irmão. Então, eu passei a ser filha dela. E aí eu aprendi grandes lições. Como uma mulher de Deus deve viver. Mas eu vivi 30 anos com a avó Hilda, e eu via o exemplo dela, mas nem sempre eu fui obediente ao exemplo dela. Porque a gente precisa ter as nossas próprias experiências com Deus. As nossas próprias conversas com o Senhor. E esses caminhos todos que me trouxeram hoje aqui para falar para vocês. Então, como eu disse, irmãos, meu objetivo não é desrespeitar os irmãos, não falar só com a propriedade do diploma, é dizer que nós servimos a um Deus poderoso. Hoje você não está perdendo o teu tempo aqui, você está construindo algo, você está fazendo a manutenção de algo. E isso é fundamental se nós queremos vir morar no céu, né? O irmão pode passando lá, irmão. Eu vou avisando o senhor vai passando. Vamos ver o próximo. Então, ao terminar aqui, eu quero muito que você saiba por que é importante identificar se você está num grupo de risco, que é aquele problema emocional, espiritual ou fisiológico, o que você faz depois disso e quais as disfunções psicofisiológicas mais comuns, né? O que mais acontece que nós podemos considerar que é um problema clínico, né? Eu não estou, a partir do que eu falar aqui, irmãos, não estou fechando o diagnóstico. Eu estou apontando características de 10, 6 que mais aparecem dentro desse transtorno. Então, se você se identificar com alguma dessas, procure ajuda. Sempre é importante procurar ajuda especializada para resolver. O próximo, irmão. Por que é importante falarmos sobre sexo no ambiente cristão? Deus se preocupa com isso? A ausência de informações é muito perigosa, porque ela gera confusão, induz mentira, fugas e ao pecado. E esse embasamento aqui que eu usei, biblicamente, está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando Deus nos manda crescer e multiplicai-vos. E aí você pode colocar manuais de biologia de todas as formas aqui, que nós não vamos encontrar outra maneira
de multiplicar, a não ser através da relação sexual. Então, por mais avanços que faça a medicina ou a biologia ou qualquer ciência, não existe outra maneira de nós cumprirmos o objetivo que foi designado a nós, que é crescer, multiplicar e povoar a terra e fazer da nossa espécie contínua. Então, muitas pessoas dizem, mas esse assunto não é para ser falado na igreja. Ele não é para ser ensinado a parte biológica na igreja, talvez não, para isso nós temos a escola, mas nós sabemos que a igreja, que a nossa comunhão, a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para aqueles que estavam doentes, né? Nós temos várias citações aqui na Bíblia de parábolas que o Senhor veio para curar, para restaurar, para modificar, para ensinar. E o Sermão da Montanha ali, para várias coisas o Senhor ensina. E se nós queremos viver segundo a Bíblia, onde nós vamos aprender a maneira saudável de nos relacionar? É através da Bíblia, é através da comunhão. E se nós não reservarmos um espaço aqui dentro, nós vamos estar abrindo aí a primeira brecha para que o inimigo age, e age com força nesse campo. Porque o que não é aprendido, não é falado, não é ensinado, ele vai ser aprendido de alguma outra maneira. E aí é perigoso, porque vai ser aprendido de que maneira? Aonde? Quem vai explicar? Pode passar lá, meu irmão. Então essa pirâmide aí, a gente aprende lá, todos nós, é como se nós fôssemos uma pirâmide dessa. Todos nós, para estarmos em pé, nós temos muitas necessidades. Eu não sei se dá para enxergar, porque as letrinhas são muito miúdas, né? Mas está escrito que nós temos necessidade de criatividade, de espontaneidade, de ausência de preconceito, lá no topo da pirâmide. Não é base. Então nós até temos essa necessidade, mas ela não nos sustenta. Mais abaixo está dizendo que nós temos que ter autoestima, confiança, conquistar respeito dos outros, mas também ainda não é nossa base. A pessoa não é firmada nesses processos, ela não precisa disso para viver. Nós vamos precisar de amizade, de família, de intimidade sexual, trabalho, desenvolvimento pessoal? Vamos, mas está lá em terceiro lugar dentro da nossa constituição física. O que está na base da nossa pirâmide? O que nós precisamos para estar vivos? Nós precisamos nos alimentar, tomar água, dormir, porque o dormir inclui repouso, descanso, e sexo, atividade sexual. Não existe um ser humano que foge dessa base. Não tem. Então todos que estão aqui nessa manhã, estou acostumada a falar no culto, né, nessa noite, têm essa mesma necessidade. Então não adianta nós tentarmos assim, quando nós negligenciarmos uma dessas necessidades, o nosso corpo não vai funcionar bem. E, consequentemente, nós não vamos estar bem pro relacionamento, pro trabalho, seja para qualquer outra pessoa. Então, não adianta você dizer, eu estou muito bem espiritualmente, o Senhor me sustentará, e fique 2 dias, vamos pensar em 4, 5 dias sem tomar água. Morre, não se sustenta. Né? O mesmo discurso se aplica, estou bem ligado no céu, o Senhor me sustentará, fique sem comer mais que o tempo que o teu corpo não aguenta, né? Jejum total. Você não vai suportar a mesma necessidade de sono e atividade sexual, porque o nosso corpo depende disso e nós somos preparados fisiologicamente para isso. Então, ignorar uma dessas áreas dentro da igreja é um erro, porque você vai estar abrindo uma brecha biológica. Primeiro, biológica, porque nós temos essa necessidade sexual, para que o inimigo tome conta dessa área. Pode passar lá. Muito bem. Então, vamos recapitular. Quando nós aprendemos as coisas, quem tem criança pequena sabe, né? O Noah, ele ainda não fala.
como eu contei para os irmãos, né? Mas ele compreende tudo que eu falo. Pegue isso, tal, isso, porque ele foi aprendendo como eu faço e aonde as coisas estão. Os irmãos que têm as crianças pequenas também ensinam. Como uma criança aprende a falar? Você começa a repetir para ela. Faça assim, faça tá, né? De pequenas palavras. Ele não começa falando paralelepípedo. Ele vai falar as pequenas sílabas. Tudo é aprendizado. Então, do 1 aos 7 anos, a criança carece de cuidados constantes. É tudo, né? Alimentação, banho, cuidado com o médico, cuidado com o sono, tudo você tem que estar ali, 24 horas por dia. Depois, na fase da intermediária, dos 7 aos 11 anos, essa criança vai pegar tudo aquilo que ela aprendeu, que a mãe e o pai estavam super protegendo, e ela vai colocar as próprias emoções. Criança de 7 a 11 anos, ela vai imaginar as coisas. É muito bom você contar história nessa fase, porque você começa, era uma vez um peixe, e ele já conta tudo, porque ele usa a imaginação, ele está aprendendo essa capacidade. Crianças nessa fase também, elas não têm a capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Então, nessa fase do aprendizado, você pode ensinar para ele ali, olha, tem que fazer assim, 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 mas vai acontecer que ele vai fazer totalmente o contrário, porque ele ainda não tem, o cérebro dele tá na fase operatória, é tudo concreto, é o que eu estou vendo agora, funciona assim para mim aqui. Daí, depois dos 11 aos 17 anos, que é tudo que ele aprendeu com a mãe e o pai lá, não vai, aí é perigoso. Tudo que ele juntou ao redor, com as emoções, com a imaginação, aí sim, dos 11 aos 17 anos, ele vai aplicar o valor moral. O valor moral é quando a sociedade diz que é certo e que é errado, e ele vai conseguir considerar, ó, isso aí faz sentido. E aí eu vou agir de acordo com essas regras. Então, quando a criança entra na adolescência, dos 11 anos para frente, é muito importante nós iniciarmos ou nos adequarmos com um tipo de educação ali. Porque não adianta nós cobrarmos de uma criança muito cedo que ela faça o certo e esperar que ela tenha aquela resposta, porque não vai existir. A mesma coisa você tentar, com um adolescente, ensinar o que é certo e o que é errado, né? Ó, aí é perigoso, aí não vá, porque ele já passou dessa fase. Aí, da adolescência para frente, ele só vai testar o que ele aprendeu. E é a fase mais difícil. Por quê? Porque as descobertas, aí não adianta só o pai e a mãe falar. É o que o grupo vivencia que vai ter validade para ele. Quem tem filhos adolescentes aí? É um desafio. Porque você acha que, nossa, tudo que eu falo ele faz contra. Ele faz para me atentar. Não é assim? A gente escuta. E aí, porque nós estamos cansados já, às vezes nessa fase, vou deixar, Deus faz a obra. E aí é perigoso. Porque é justamente na fase de aplicar a moralidade que nós temos, eles vão testar os valores que eles aprenderam aqui na igreja. E aí muitas vezes, muitas mesmo, porque eu atendo, eu sou perita no Tribunal de Justiça, como eu contei para os irmãos. Então, quando tem casos de crimes que acontecem com menores, em algumas situações eles me chamam para fazer perícia nesses casos. E é triste a gente perguntar, e o pai e a mãe? Eu tenho que fazer um histórico social, a maioria deles são crentes. Pai e mãe é crente. Você foi alguma vez na igreja? Eu me criei na igreja. Tem alguns que sabem até os corinhos. E daí nós falamos, que hora que nós perdemos essas famílias? Que hora que nós perdemos esses filhos? Eu deixo essa pergunta, porque cada um sabe das suas dificuldades nas suas famílias. Hoje nós
nós estamos dando um passo aqui para nós aprender um pouco mais, para ajudar que a nossa família não se perca e poder ajudar quem está perto de nós. Então, na adolescência, a maioria dos casos acontece uma ruptura, onde meninos e meninas seguem caminhos diferentes na questão da educação sexual. E por que eu puxei tão lá atrás essa questão? Por causa que é nesse momento que nós temos a ferramenta para construir bons relacionamentos. Que bonita a história, né, que você trouxe. De pedir permissão, às vezes o pai não deixar, mas aquilo ali fortaleceu o seu relacionamento, a sua convicção. Tem pessoas que quando chegam nessa questão da primeira barreira, o que elas fazem? Elas vão para o relacionamento despreparadas. E aí quando elas chegam nesse relacionamento, que talvez elas não estão tão prontas emocionalmente, a primeira dificuldade faz com que ela pare, que ela desista, e aí vai cada um para o seu lado. E nós escutamos ali, eu era muito nova, eu fiz, não deu certo, porque a gente coloca daí a responsabilidade do outro na situação, mas a falta de maturidade é nossa mesmo. Então, na adolescência, o que acontece? Até vamos pensar, nós temos um menino e uma menina na casa, todo mundo junto ali, né? Beleza? Que maravilha, eu tenho uma menina e um menino, né? Só que a diferença de idade deles é muito grande. Então a Valentina tem 11, ela tinha 10 anos quando o Noah nasceu, né? 9 anos quando o Noah nasceu. Então é grande demais a diferença. Então agora, lá em casa, é 2 atividades sempre. Que o Noah quer fazer, a Valentina não gosta, ela não quer cuidar dele. Eu tenho que meio que obrigar ela a ficar cuidando dele, porque não conseguimos conciliar tudo, né? Quando o Noah quer ir na balança, a Valentina não gosta mais disso, ela quer ficar no celular. E é uma dificuldade imensa para a gente contornar aí essa situação, e às vezes eu quero, meu Deus, fiquei então no celular. Eu desisto na metade do processo, porque cansa. Então eu entendo que o meu objetivo, irmãos, não é julgar se está certo ou errado, é apontar. Quando nós estamos criando as meninas, ontem até falei no culto, nessa hora, as mães, elas começam a mostrar para a menina as atividades domésticas, o que tem que fazer, como que é, o certo, o errado, fica na casa, a menina não pode sair, a gente tende a proteger muito, de isolar as meninas dos relacionamentos, porque a gente acha que assim é uma forma de proteção, né? Tem muita coisa ruim lá fora, então você não vai para não ficar falada, não vai para você não se envolver com quem não presta, e geralmente é essa fala, né? Quem é, as irmãs aqui escutaram muito isso e repetem muito isso. E às vezes não é nem questão de observar o que está em volta da menina, é porque nós escutamos isso a vida inteira, e aí a gente vai replicar nas nossas filhas a mesma história. E isso é tão forte, que as irmãs mais antigas aqui vão saber dizer. Quando a gente tinha o bebê, né, na dieta, na famosa dieta, o que as mães diziam? Para as mães das nossas mães: não pode lavar a cabeça, não pode ficar na frente do espelho, tem que comer sopa 40 dias, né? Não é essa o ensinamento que é passado, né? E aí isso foi modificando. Mas ainda hoje, se nós, na nossa idade, assim, das um pouco mais jovens, né? Porque eu não me aplico tanto nessa fase, estou no intermediário. Mas se nós ainda for conversar com uma jovem mãe que vai ter seu neném, nós vamos repetir a fala da nossa mãe, da nossa avó. Porque aquilo foi ensinado, foi repetido. Isso dentro da psicologia é chamado de crença. De tanto que foi falado, não se questiona se é verdade ou não. Teve algumas mulheres que precisaram da canja, que era mais leve, mas olha o tipo de parto que elas tinham, né? Teve algumas mulheres que não podiam lavar o cabelo, realmente tinha um cabelão enorme, moravam numa área fria, eu ia pegar frio para de manhã e trabalhar, porque elas enfrentavam roça. Então, só que hoje, o secador lá na gaveta, nós
não temos mais a desculpa, porque não tem uma resposta biológica que diga que você não pode lavar a cabeça. Mas o que acontece, fechando a crença das mulheres aí, o que acontece com os meninos quando eles começam a ser adolescentes? Qual é, e eu observo, irmãos, um vazio muito grande quando nós estamos falando de meninos, porque praticamente eles são meio que empurrados para fora. Nenhuma mãe, ou dificilmente a mãe, que vai lá e pega o seu menino e explica para ele o funcionamento da casa, porque a gente quer que ele vá trabalhar. Não está errado. Só que se nós não ensinarmos para esse menino como que funciona uma casa, o lugar da toalha quando toma o banho, o lugar da roupa suja, como que ele trata uma outra menina, né? Como que ele vai começar a lidar com as mudanças no corpo dele que acontecem? Para onde que esse menino vai aprender isso? Se ele aprender que dentro da casa falar de educação sexual é um tabu, é lugar de silêncio, ele vai para a internet, que hoje está na mão de todos. E aí? Que educação nós estamos promovendo para os nossos meninos? Que pais eles vão ser? Que maridos eles vão ser? Se nós estamos delegando para, sei lá, quem põe conteúdo aqui? Então essa é a primeira brecha que nós vamos criar um problema. Porque esses meninos lá fora, o que o mundo diz? Para você provar que você é homem, quanto mais cedo você tiver uma relação sexual, melhor é, não importa com quem. Eles buscam isso. Então, o importante é quanto mais eu pegar, com quantas mais eu ficar, mais homem eu vou ser. E o grupo vai reforçar isso. E aí o que acontece? Às vezes eles nem querem. Mas e o que os outros não vão pensar? E lembra que dos 11 anos até os 18 é o grupo que reforça? E aí nós vemos aí uma catástrofe. Por quê? Porque esses meninos vão despreparados para essa relação sexual. Ela acontece de qualquer jeito. E aí, como resultado disso, é as meninas que estavam lá, super protegidas, que não sabiam de nada ou sabiam muita coisa escondida. Aí, mas só que elas também não tinham a maturidade emocional para conversar, e isso acaba numa gravidez. E daí nós temos uma família, de uma mãe e de um pai, meu Deus, onde que eu errei? Errou quando não ensinou, quando não falou abertamente, porque eu confesso, irmãos, não é um assunto maravilhoso, né, que a gente fica à vontade, porque são anos dizendo que isso é feito em silêncio, guardado, escondido, não deve ser falado. Mas os efeitos hoje a gente já não consegue mais desassociar de lugar nenhum. Nós estamos num país que no ano passado foram 86 mil divórcios nos primeiros 6 meses. Então, se houve divórcio legal, tinha casamento legal. Se tinha casamento legal, provavelmente filhos, uma família envolvida. E isso nós estamos falando do papel. E aqueles que resolvem morar junto e hoje estão juntos, amanhã não estão mais, e depois amanhã estão com o outro. Então, isso é efeito de uma falha na educação, que nós vemos cada dia, pode passar lá, maior. A educação sexual que recebemos reflete o casamento que nós temos, desde a escolha do parceiro até a condução do casamento na criação dos filhos. Como o seu conhecimento sexual foi construído? Então, muitos dos problemas que nós temos hoje, nós vamos achar raiz lá atrás. Por quê? Porque essa educação que foi ensinada para nós é o que fez nós escolher o marido que a gente tem. Tem gente que chega lá para mim no consultório e diz assim, mas eu não escolhi, eu fui empurrada para esse casamento. Eu dou risada, eu falo, esse tempo já passou. Ninguém mais faz esse tipo de ação
acerto, né? Que era pegar a menina lá dos 13, 14 anos. A avó Hilda era um exemplo disso. O meu avô era primo dela, eles nunca se viram. Ela morava em Lages e o meu avô em Criciúma. Aí ela tinha 13 para 14 anos, e aí os irmãos, que eram os pais, decidiram que eles iam se casar. Fizeram uma casa, trouxeram, o nome do meu avô era Áureo, trouxeram o avô Áureo e a avó Hilda e disseram: ó, ela é sua esposa e ele vai ser seu marido, daqui um ano vocês vão casar. Quando o menino fez 16 anos e a menina fez 14 anos, casaram. Ficaram um ano sendo namorados. O meu avô trabalhando lá pro pai da minha avó, que era tio dele. Eu concordo que existiram situações arranjadas, mas hoje, 60 e poucos anos depois, é muito difícil nós pensar no nosso país ainda nesse tipo de relacionamento. Então, antes de você culpar, eu fui empurrado para essa situação, para resolver o teu problema, quem te empurrou? A necessidade de fugir da realidade que você vivia? Pode ser. Pode passar lá. Mães adoecidas geram mulheres carentes, emocionalmente frágeis e egoístas. Pais omissos geram filhos inseguros, homens confusos com sua masculinidade. Aí é uma ferida. Lembra que eu falei que nós mulheres somos ensinadas, né? Como que a gente tem que ser, né? A questão da dieta lá da criança. Não é só a dieta que eles ensinam para nós. As nossas mães, às vezes, elas não tiveram condições emocionais, habilidades emocionais para ter a gente. Então, nós temos uma geração de mulheres que às vezes estavam frustradas dentro da casa. Quando eu digo frustrada, meus irmãos, não é assim no sentido de eu não estou feliz. É aquela que já tinha uma doença emocional ali e ela não saía para trabalhar porque ela não podia sair para trabalhar. Às vezes ela não tinha uma capacitação para ir trabalhar. Mas ela tinha uma dor, um negócio que incomodava ela, e qual era o alvo mais fácil ou mais acessível para que ela passasse isso? Porque nós precisamos descarregar em alguém. É biológico. Era a filha. Então no casamento sempre foi, ela não estava tão feliz no relacionamento, aí ela ensina a filha: ó, homem é tudo igual, não presta, nenhum dá certo. Aí aquele rapaz que foi empurrado para esse casamento, né, que desenvolveu vícios com a bebida, desenvolveu um padrão violento. Então esse casal, né, tem essa filha, e a mãe que não está contente com o marido, ela ensina para a filha: ó, é tudo igual, não presta. Por mais que você faça, nunca vai estar bom. Ela descarrega todas as feridas emocionais, todos os problemas dela em cima daquela criança, mas não de uma maneira violenta, debatendo e falando: homem, tudo igual. Não, ela vai aos poucos. E quando ela fala, às vezes ela chora. Às vezes a filha vê aquele sofrimento da mãe e o que ela fala: eu não vou passar por isso. Eu não quero isso para mim. Eu vou fazer de tudo para não ser que nem a minha mãe. Ali está plantada uma crença. E essa crença, ela não vai seguir dentro da pessoa ali em linha reta. Tipo, a menina vai procurar um emprego, vai estudar, vai ser independente para não depender de homem nenhum. Não. Dentro da cabeça de cada um, os caminhos a gente não conhece. Então aquela crença dentro da cabeça daquela menina pode gerar inúmeras coisas. Ela pode ser uma menina que vai procurar relacionamentos em que ela se sinta diminuída, porque ela vai se identificar com a mãe. Minha mãe sempre chorava, então se eu chorava é tudo igual. Ela pode encontrar aí no caminho um rapaz que ajude ela a vencer isso e vai ser aquela pessoa: nossa, consegui superar, mas ela não vai encarar a ajuda do companheiro porque ela conseguiu superar. Ela vai dizer assim: eu superei porque eu não queria ser que nem minha mãe. Então, quando a mãe ela não está bem emocionalmente e ela passa isso para as filhas, nós vamos ter uma sequência, ou dizer, um grupo
mulheres frágeis e egoístas. O que é frágeis e egoístas? Aquelas que conseguem imaginar que tudo acontece por causa delas, ou em volta delas, ou só com elas. E essas mulheres dificilmente tomam iniciativa de sair desse ciclo. Sabe? Tornam-se hostis com ataques de raiva, gritam, esbravejam, culpam o parceiro e os filhos, tentam incutir a mesma realidade nas filhas. O fruto desse grupo de meninas que foram educadas por mulheres instáveis emocional é aquela assim. A menina, ela acha que o casamento vai resolver todos os problemas dela. Ela é educada para ser princesa, né? Eu quero um príncipe, eu falei ontem, né, no clube. Eu quero um príncipe que chegue lindo, bonito, maravilhoso, num carrão, porque cavalo não tem mais, né? Glória a Deus. Andar em cavalo nesse frio, sangue de Jesus. Que eu quero que ele seja rico, bem-sucedido. E se isso não acontece com ela, se ela não encontra esse menino, no lugar dela ir à luta, ir ser independente, tocar a vida e esperar o que chega, o rapaz que vai construir a vida ao lado dela, ela fica naquele estado de paralisia. Nada de bom acontece comigo, tudo de errado acontece comigo, nada na minha vida dá certo, mas ela nunca toma iniciativa, nunca vai para frente. Essas pessoas muito comumente chegam lá no consultório com depressão. E aí a gente vai começando a investigar, fazendo o caminho contrário, a gente vê muito esse padrão, sabe? Daquela pessoa que, mas daí é aquela tristeza crônica, aquele negócio, porque a depressão é assim, ela é instalada, ela não nasce, ninguém nasce, não tem um gene, a depressão não é genética, ela é comportamento aprendido, vai sendo uma sequência de, não estou dizendo também, irmãs, é importante fazer um parâmetro, não é toda, a depressão é um espectro muito grande, eu estou dando exemplo de um tipo, que é gerado a partir da ausência de ação. A pessoa resolve que todos os problemas são maiores que ela não tem capacidade, ela se vê incapaz diante de tudo. E a fala que sempre existe, quando eu pergunto para essas mulheres, como que era a tua infância, né? Que eu vou questionar as mães. A gente escuta, sabe aquela mãe que diz assim, isso não é para você. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não é ninguém, olha quem você é. E fala, não é no tom de raiva, é naquelas falas assim, quando a menina diz que, mãe, eu vou fazer tal coisa, mas isso não é para você. Não no sentido também, irmãs, de proibir, por exemplo, às vezes, como disse, cada faixa etária tem a sua peculiaridade. A criança vai entrar em perigo, você vai dizer, não vou dizer que não é para ela porque não posso fazer isso. Não. Quando a menina está na adolescência, que ela é capaz de distinguir valores morais, que ela está agregando isso no seu desenvolvimento, é muito importante os pais colocarem os limites, inquestionável, tem que existir limites. Quando essas falas aparecem lá na fase que a criança está estabelecendo a imaginação, geram crenças. É diferente, é importante que os irmãos entendam isso. Então essas mulheres, né, elas vão estar sempre achando que o homem deve alguma coisa para elas. Nunca chega o que ele traz. E não é só financeiramente, é emocionalmente. Ele nunca está aqui, ele nunca me apoia. O nunca, o generalismo, as coisas que são, nossa, é tudo ou nada, sempre está presente nessas falas. Se for o caso de alguma das irmãs aqui, ajuda clínica. Esse é um princípio de precisa de tratamento psicológico. Pensamentos generalistas. Tudo é ruim, eu não consigo nada, eu não sou capaz, não dá certo para mim, para todo mundo dá certo. Não é bom, é indícios de que temos problemas psicológicos aí. Pais omissos geram filhos inseguros, homens confusos. Não falam com sua parceira sobre sexo, se mantêm fora das relações familiares e a experiência sempre vai obedecer à crença. Lembra quando nós excluímos nosso filho para fora de casa, vai trabalhar? Se você estiver fora
trabalhando é sinônimo de sucesso, é sinônimo de homem que está sendo construído. Esses pais, eles aprendem: qualquer lugar é melhor que a minha casa. Para eu ser bom ou ser competente, eu tenho que estar fora de lá. E aí, quando entra num relacionamento, ele não entende por que a mulher dele reclama quando ele sai às 6 da manhã e volta meia-noite. Ele não entende por que a família cobra a presença dele. Ele está sendo bom, porque ele está sendo o padrão que ele foi ensinado. O homem tem que trabalhar, ele só é homem bom que trabalha fora e trabalha muito. Eu concordo, meus irmãos, que nós temos hoje uma demanda financeira muito grande. Cada vez mais os homens e as mulheres também precisam trabalhar, porque o custo de vida é muito caro. Eu compreendo isso. Mas a partir do momento que nós temos uma família, um relacionamento, nós temos que aprender a dosar isso. E o dosar isso, às vezes, vai ser abrir mão de algum tipo de conforto, de algum tipo de coisa. Se o relacionamento é importante, se essa construção é importante para você, converse com o seu parceiro e estabeleçam um plano. Mas esses meninos nunca foram ensinados a conversar, com uma mulher principalmente. Eles nunca entenderam porque quando eles começam a falar, primeira coisa, não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas quando o homem senta e começa a conversar com a mulher e olhar bem nela, ela pergunta: o que você quer? Não, a resposta é óbvia. Tem alguma coisa errada com você. Que cagada que você fez. Desculpe o palavreado. É assim. A gente não está preparada, na maioria das vezes, para conversar olhando no olho, sentada ali, parada olhando. É difícil. Porque parece que quando ele está ali, ele está vendo as minhas fragilidades, não está? Quando ele está olhando bem dentro dos meus olhos. Por que numa relação sexual a maioria das vezes a luz está apagada? Porque a gente não quer, principalmente as mulheres, se mostrar totalmente, porque ele vai ver as minhas fragilidades, os meus defeitos. E é um erro. Porque quando nós apagamos a luz, fica escuro. Para homens que têm estímulo visual, abre a janela da imaginação. E aí, a matéria, não apertei nada. Mas os irmãos estão escutando bem, né? Se for o caso de nós não precisar do microfone, nós podem passarmos. Então, quando nós temos essa diferença de homens e mulheres, na educação de homens e mulheres, e aí nós chegamos e colocamos os dois na mesma casa, na mesma cama, na mesma vida, para dividir o relacionamento, concorda que vai aparecer o problema aí? Vai aparecer a dificuldade e não vai ser fácil de superar ela, porque se os problemas emocionais estiverem atrapalhando ela, ela vai refletir isso dentro do relacionamento. E esse homem vai ficar cada vez mais reforçado com a ideia, o caminho é realmente eu me afastar, essa mulher é louca. Eu chego na casa, ela grita. E quando eu tento conversar com ela, ela chora. Mas foi o padrão que nós aprendemos. Então, se alguma dessas características vocês reconhecerem, estiverem acontecendo, é caminho do psicólogo. Eu não estou dizendo porque eu sou psicóloga, estou dizendo porque é a única ferramenta que vai te ensinar novamente a lidar com aquelas crenças que você aprendeu. Por que as crianças não aprendem a ler com 10 anos? Porque o nosso cérebro funciona assim. Quando a gente nasce, até os 2 anos, o cérebro da gente vai crescer 30 vezes. 30 vezes. E vai aumentar de tamanho. Sabe o que é um cérebro crescendo 30 vezes? É uma criança que dorme de um tamanho e acorda de outro. É assim que funciona. Tanto que nos 2 anos a criança desenvolve de uma maneira excepcional. Ele começa a andar. Ele tem as primeiras palavras, porque é uma janela de desenvolvimento que abre.
Você vai ensinar tudo o que for de motor, de pegar, largar, correr, ele vai aprender. Mas ensine uma criança de 2 anos a falar e a escrever. Não funciona, porque o cérebro dele não abriu a janela cognitiva. Nos 5 anos, essa janela se abre. Dos 5 aos 7 anos, a janela da cognição vai abrir. Nós temos alguma professora aqui? Se tivesse, ela ia reforçar isso. Você fala para a criança, parece que liga um negócio na cabeça dela, ela vai aprender o desenho das letras, a mão começa a ficar mais mole para conseguir desenhar, o sensório motor ali é desenvolvimento. Nessa fase, você vai conseguir ensinar para a criança, sabe? Vai funcionar. A outra grande janela, e aí aos 7, 8 anos essa janela se fecha. Por isso que é difícil ensinar uma criança de 9 anos a ler, a escrever. Por que pegar um adulto e ensinar a ler e escrever é difícil? Mais difícil. Porque você precisa destravar essa janela de novo. E ela não vai abrir como da outra maneira. O que o psicólogo faz? Não é a bola de cristal. Ele vai achar um caminho para que através da tua fala nós encontremos uma maneira de fazer você aprender de novo. Aprender que aquela verdade não foi absoluta e que a outra verdade que você precisa aprender. Isso demora. E daí a pessoa fala, mas eu não fui lá no psicólogo, fiquei falando. É aí que nós achamos a dita janela. Então é assim que funciona. Quais os frutos da frustração sexual? Indiferença, crítica excessiva, silêncio, expectativa, pensamento fantasioso e a pornografia. Ontem nós conversamos, né? Eu falei para os irmãos um pouco disso. Quando nós reunimos o casal tão diferente, junto na mesma casa, para conviver, para viver um relacionamento, e eles não conseguem desenvolver plenamente, nossa, é tudo lindo, maravilhoso. Irmãos, lembra que eu conversei ontem também, perfeição não existe. Problemas nós vamos encontrar e nós temos como resolver. Mas tem situações que nós vamos ignorar os problemas e aí nós vamos cair aí nesse quesito. Então, no primeiro momento, quando esse homem tão diferente dessa mulher começarem a ter um choque, vai vir a indiferença. Então se ele falar, vou largar a mão, deixa, ela é louca mesmo, né? Vou ficar cada vez mais fora. Aí a mulher vai pegar, não, mas eu cansei de pedir para ele ficar na casa, ele fica. O negócio dele é ficar fora. Os amigos é importante. Estou citando aqui exemplos, não estou dizendo que é regra. E aí ela desiste de pedir. Aí vem a crítica excessiva. Quando esse homem chega na casa, a mulher, né, agoniada ali, querendo despejar em alguém, e ela já não tem as crianças para despejar, ou se já tem, quer descontar em mais alguém, ela vai lá pro marido e começa, você não faz nada certo, ó, a hora que você chegou na casa, isso é hora. E aí reforça ainda mais o que ele pensava, não quero isso. Se é que ele ainda está aí, né? Porque a maioria dos casamentos assim que a gente vê, mais ou menos ali na fase das brigas, eles já vão cada um para um lado. É difícil quem fica junto. Às vezes os casamentos se mantêm pela questão econômica, né? A mulher diz, eu preciso dele, então eu vou ficar. E isso é pior, porque ela descarrega toda aquela necessidade de realização no relacionamento. Eu não posso trabalhar fora, eu não pude estudar por causa que eu casei. Na verdade não pude porque não quis. Porque hoje tem jeito para tudo, né? Eu não gosto muito, irmãos, de reforçar aquela ideia de que eu não pude fazer isso por causa de fulano. Nós vivemos numa época que existem possibilidades para praticamente tudo. O silêncio, aí eu costumo dizer que é a grande porta de entrada para o inimigo. Ontem nós falamos da principal arma que o inimigo tem para fazer com que a gente sofra, para nos afastar de Deus e para nos fazer pecar. E ele opera nesse silêncio. Quando esse silêncio estiver instalado, eu digo para você que aí é hora
da segunda arma sua, que é a arma espiritual. Que é esse negócio que eu digo que é o pastor, é a irmã do círculo de oração, mas não aquela irmã que não vai te ajudar em nada com ferramentas de oração, que vai simplesmente propagar a tua história. Quando o silêncio está instalado dentro da casa, do casal, do casamento, o silêncio pode ser a ausência de relacionamento, a ausência de diálogo, a ausência de presença. Eu coloquei o silêncio com uma palavra generalista. Surgem as necessidades. Lembra lá da pirâmide? Nós temos necessidades. Nós não vamos poder viver muito tempo administrando elas. Você até pode ficar uma semana fazendo jejum, você não vai se sustentar um mês com isso. O mesmo se aplica para as relações sexuais. Quando não existe uma regularidade dentro da relação sexual, do relacionamento sexual, começa a existir a carência. O silêncio, ele aumenta em 10 vezes essa carência. Então, essa carência vai ser, você vai começar nessa hora do silêncio buscar alternativas, mesmo que inconsciente. A princípio inconsciente. O corpo gritando. Você vai começar a ter sonhos, as mulheres, geralmente envolvendo relações sexuais. Eu falo aí do perigo espiritual porque o inimigo reconhece, o inimigo está aqui muito antes de nós. Ele sabe todas as reações humanas. E aí ele reconhecendo esse momento instalado, ele vai agir. E ele vai vir com força para justamente na tua necessidade te derrubar. O silêncio para uma mulher, ele é muito difícil. Então ela quer achar alguém que a escute, que valide, porque mulheres são verbais, né? Elas têm essa necessidade muito maior do que os homens. E isso é biológico. Se nós for estudar isso, nós sabemos que na pré-história os homens iam para a caça e eles iam em silêncio para pegar a caça. As mulheres ficavam com as crianças. Consiga fazer uma criança ficar em silêncio? Não. Então a gente participa do diálogo com elas. Nasce aí a nossa facilidade de falar. Eu digo que é facilidade. Eu gosto de falar, eu uso lição de falar. Exatamente, eu falo o dia inteiro com as crianças e comigo mesmo. Quando eu estou, você vê falando sozinho, eu estou em reunião comigo. Nós temos essa necessidade. Quando nós não encontramos o nosso ouvinte no esposo, quando nós não encontramos a nossa resposta sexual no esposo, nós ficamos com essa carência. Aí nós vamos em busca, mesmo a princípio inconsciente, de alguém que nos ouça. Aí, hoje todo mundo tem redes sociais, é uma armadilha perigosíssima. Porque na hora do silêncio, de madrugada, você não tem o que falar, você não fez, não tem o que fazer também, né? Porque teu marido está ali dormindo e você não tem interesse nenhum de acordá-lo. Você vai mexer no Facebook. Quem você acha aqui? Sabe aquele rapaz lá da terceira série, de não sei de que ano, da cidade fulana de tal? Você acha? E aí, despretensiosamente, você vai adicionar. E daí no outro dia, tem uma resposta: oi, quanto tempo? E aí o inimigo começou a obra. Porque ele vai agir nesse diálogo maravilhoso. Nossa, não existe um interesse sexual, não existe um interesse afetivo nesse momento, mas existe uma carência de atenção. E aí alguém de muito longe, de muito distante, mas que participou de um momento bom da tua vida, vai te trazer boas lembranças, que o teu marido não está nela. Você começa a ver ele como um grande intruso. Nossa, nessa época eu era feliz e não sabia. Aí você começa: nossa, eu lembro de você e tal. Aí você pensa assim: naquela época eu era magra, né? Porque as mulheres são malucas com ser magra. Eu não vejo vantagem nenhuma. Eu só consegui pesar 50 quilos eu não estava grávida. Sempre foi, para mim, uma coisa ruim. E aí aquele homem começa a
pequenos diálogos que fazem você se sentir bem. O silêncio é preenchido. Por mais que você não falou nada, não disse nada demais, não recebeu nada erótico, digamos assim, o inimigo colocou a primeira culpa aí na tua mente. Quando você for orar, você entender, nossa, quem sabe é um ataque espiritual, uma obra do inimigo, eu vou orar. Ele fala assim, mas você vai orar conversando com outro no Facebook? Quando você dobrar os teus joelhos, ele vai vir e vai falar, você não pode pedir, porque você não está certa. Isso é o diabo, irmãos, ele está falando com você nesse momento. E você não precisa escutar a voz dele, ele está lá na tua cabeça. E o diabo não vai parar aí, porque nós temos a necessidade de falar. E às vezes o diálogo não acontece só no Facebook, ele acontece num cafezinho na hora do trabalho, depois é no almoço, que é aquele cafezinho se estendeu, e daí só Deus sabe aonde isso vai. Tudo nasceu de um silêncio que está instalado lá. Porque você começa a contar para a pessoa e parece que tudo que ela fala, a outra, nossa, ele não enxerga. Ele vê que é esse momento que eu estou passando. E isso é um alerta para os homens também. Porque está cheio de mulheres nessa situação que às vezes estão perto do teu marido. E às vezes você, meu irmão, está meio desatento com isso e não está nem pensando o efeito das tuas palavras na mulher que está do teu lado, na colega de trabalho. Você está achando que está apoiando, enquanto na verdade ela está imaginando você no lugar do marido dela. Porque as palavras são poderosas para a mulher. É assim que é despertado o nosso interesse sexual. As palavras, os elogios, o cabelo que o marido não viu, que você pintou de vermelho, mas o fulano viu, porque nossa, como você ficou linda. Aquilo, nossa, muda um negócio dentro do cérebro da gente. É biológico. Então, muita atenção, porque aí está uma grande lacuna que o inimigo entra. Mulheres, elas são muito suscetíveis às falas, às vozes. E aí, como é que fica, né? Coitado dos homens também, coitados. Eles sozinhos, desanimados, não tem com quem conversar. A mulher está com dor de cabeça 29 dias no mês. Não, 25 nos outros 4 está menstruado. Sobra um dia de relacionamento sexual. Muito obrigada. É engraçado, mas às vezes é a realidade. E aí esse homem lá na pirâmide lá, não muda para ele. Ele tem necessidades sexuais. E não é nem maior e nem menor que as mulheres. A quantidade de hormônios, eu não me recordo agora os índices, mas é praticamente estável para todo mundo. O estímulo dos homens que é diferente, é extremamente visual. E aí o inimigo, sabendo disso, o que ele faz? Ele coloca lá uma moça dançando no Instagram. Ela tá de roupa, ela não tá, pode estar com um decote mais ou menos, assim, nossa, mas como aquela moça é bonita, mas o movimento dela chama a atenção dele. Ele tem uma carência, ele tem um silêncio. Aí nós entramos na questão biológica. Lembra que eu falei que o nosso cérebro tem janelas de aprendizado? Lembra? Vamos botar. A função do nosso cérebro é identificar a coisa mais fácil e mais rápida que nos dê prazer. O prazer não necessariamente é sexual. O prazer pode vir depois que você se alimenta, existe liberação de dopamina no cérebro e prazer. Então o cérebro tem essa função de buscar caminhos para que cada vez mais rápido você tenha prazer. E ele viu, naquele momento que você colocou os olhos lá na imagem da moça dançando, que houve uma pequena descarga de dopamina. Tem dopamina, ocitocina, noradrenalina, então um monte de nome, não é o meu objetivo aqui especificar. Ele reconheceu, nossa, mas isso é importante para mim. E ele vai ficar preso ali, vai assistir. Só que o cérebro, a função
dele é buscar cada vez cargas maiores de prazer. E aí, olhando a moça de roupa com decotinho, aquilo ali já está normal. Então, o próximo, e o algoritmo do Facebook sabe disso, e o inimigo também, porque ele está ali do teu lado. O próximo rios que aparecer ali vai ser muito mais insinuante, para que a carga de prazer no teu cérebro seja maior e o teu cérebro queira mais. E aí, quando você vê, você passou 2h30 vendo coisas inúteis, mas que todas elas tinham carga sexual. Aí chega um momento, aí você vai tentar uma relação sexual. Porque daí opa, lembrei, mas eu tenho alguém acessível, vou tentar. E aí a irmã, responde, não funcionou, não deu certo, era dor de cabeça, era sei lá o quê, porque a gente tem inúmeras desculpas. Todas nós temos um caderninho de desculpas. E aí o que acontece? Surge o primeiro vídeo pornográfico. E às vezes nem é uma relação completa, porque quando os homens cristãos, principalmente, na primeira tentativa, eles não assistem um vídeo inteiro. Eu já trabalhei, irmãos, com líderes dentro das nossas igrejas, no consultório, que eles dizem, irmã, eu levei meses para ver o primeiro vídeo, porque eu sabia que não estava certo. Mas aí, não estou justificando, mas o cérebro descarrega componentes químicos lá, que eu não me lembro a palavra exata, que vai fazer com que ele veja, porque ele precisa daquela descarga. E ele assiste 1, assiste 10. E aí a busca de prazer passa a ser cada vez maior, porque essa é a função do cérebro. E nesse momento, meus irmãos, você tem a parte química do cérebro atuando, a carência psicológica que está funcionando, Você tem uma ausência e tem um inimigo ali com todo o seu arsenal, porque ali você pecou. E nós lemos lá em João que quando a gente peca, a gente é escravo do pecado. E aí esse irmão cada vez mais vai se afundar nisso, porque vai começar a desencadear uma doença cognitiva. Hoje, eu trabalho com, eu e os médicos, nós temos um manual de doenças, chama DSM-5. Lá está descrito todas as doenças, porque lá tem, quando você vai no consultório e eu vou fazer um checklist do que você tem, lá tem tudo para eu conferir se aquilo realmente é a doença que você tem. E no próximo DSM, que vai sair no ano que vem, vai ser incluído a pornografia como uma doença cognitiva, porque ela altera a capacidade de percepção do cérebro. O público-alvo é realmente maior entre os homens porque o estímulo visual deles é maior. Então não pense que é uma vez só e que você está plenamente no controle quando você acessa, porque você está alterando o sistema de resposta do cérebro. E mais ainda para nós, enquanto cristãos, nós sabemos que nós estamos abrindo a brecha para que o inimigo entre e comece com a acusação. E quando não bastar só a acusação, o pecado. O pecado daí da prostituição. Porque lembra que eu falei que a dose de prazer precisa ficar cada vez maior? Os vídeos não vão parar. Aí vai começar aqueles comportamentos bizarros que tem mulheres que falam: meu Deus, eu peguei meu marido vendo um vídeo de relação com animais, com várias pessoas. Por quê? Porque o cérebro dele está pedindo cada vez mais uma descarga maior de noradrenalina, de dopamina, e ele já é escravo disso. Tem homens que por conta do vício em pornografia perdem no trabalho, porque eles não conseguem mais delimitar um horário para assistir aquilo ali. O que era 1 hora passa a ser a madrugada toda, passa a ir para o local de trabalho, passa a ir para os computadores do local de trabalho, e isso dá justa causa se o patrão pega, porque
porque é uso devido do equipamento da empresa. E aí, às vezes, esses homens são demitidos e não podem confessar por que foram demitidos. E junto com a demissão, ele tem um problema cada vez maior, ele precisa, o cérebro dele perde. É igual ao uso de drogas, é o mesmo mecanismo. A diferença é que a droga libera as substâncias no cérebro que ativam a dopamina, a noradrenalina. Você precisa ou cheirar ou tomar. E a pornografia é visual. Você não precisa ingerir nada. Aí essas pessoas que já não encontram no virtual a quantidade de prazer que o cérebro está buscando, já são escravos disso, eles começam para as relações físicas, né? Aí começa a acontecer a busca pela prostituição, e aí já estamos falando de um grau bem elevado de comorbidades, porque não é uma vez só que satisfaz a relação sexual, então eles precisam várias vezes durante o dia, e aí eles vão em busca de prostitutas, aí eles vão em busca de relações, às vezes homossexuais, porque não importa com quem, nem onde, nem como, já se perdeu essa capacidade. Então todas esses perigos, eles estão à nossa volta, e se nós não nos atentarmos para isso, mas é só um videozinho, irmã, você é doida, isso não vai acontecer comigo. Você está alterando o teu cérebro de alguma maneira. E esse videozinho aparentemente inocente, veja se ele não começou para suprir uma dessas frustrações aí. Se ele começou, tem jeito e precisa ser modificado. Pode passar. Transtornos fisiológicos. Aí você vai dizer assim, nossa, mas tem tudo isso. Eu vou descrever aqui 3 ou 4 que são aqueles transtornos biológicos que fazem a pessoa ter prejuízos sexuais, mas não é nada comparado à pornografia. Não é nada comparado ao estímulo causado pela conversa do terceiro no relacionamento. Então, irmão, pode passar lá? Pode ser que alguém esteja passando pela falta. Aqui eu descrevi 3, que são os que mais acontecem. O desejo sexual hipoativo, não há interesse nem resposta gratificante. Tem pessoas que têm essa disfunção aí. Acontece geralmente depois de cirurgias envolvendo questões hormonais, que as mulheres retiram o útero, ou os homens têm problema de câncer de próstata, alguma coisa assim, que você mexe com a questão hormonal, aí então você tem gradativamente uma diminuição do hormônio. Com uma diminuição do hormônio, você tem menos estímulo. Então que se você não buscar um tratamento, o desejo sexual ele é muito diminuído. Mas o interessante é que nesse caso aqui, por mais que ele seja biológico, ele não causa sofrimento. A pessoa chega e fala, simplesmente não tem mais vontade. Porque foi cessando biologicamente, junto com aquela base lá, esse desejo. Tem como arrumar? Tem. É tratamento hormonal. O psicólogo faz isso? Não. É só o endocrinologista, nem o psiquiatra. Então, fez para as irmãs, vai entrar na menopausa. É importante fazer uma dosagem de hormônio? Se tem hormônio diminuído, busque ajuda, porque isso pode afetar a longo prazo. Os homens, é muito importante fazer o exame para câncer de próstata. O exame de sangue, os irmãos, tem muito preconceito, com o exame do toque. O exame do toque, ele é importante porque ele determina o tamanho que está a próstata, né? E como a próstata fica muito perto do canal da bexiga e é muito mais fácil para os homens atingir esse canal através do reto, né? O exame é aquele que os irmãos já sabem. E tem muito preconceito quanto a isso. Nossa, irmãos, esse exame é muito importante. Ele salva vidas. Mas hoje já tem o exame de sangue, que quando você começa a medir depois dos 40 anos e vê que o hormônio produzido pela próstata começou a diminuir, é uma via de acesso de tratamento. Não precisa passar
outro famigerado exame lá e você ter prejuízo na tua vida. A disfunção no ciclo de resposta sexual. Essa doença é relativamente rara. As pessoas que têm ela, elas não conseguem sentir a excitação. Ou seja, o caminho do cérebro, dos neurônios, ele está comprometido de alguma maneira. Os homens, ele vê a resposta visual ali, ele tem o estímulo visual, né? Ele até se interessa por aquilo, quimicamente falando, né? Ele sente desejo sexual, mas aquilo não corresponde a uma ereção, porque o caminho elétrico do cérebro para a corrente sanguínea está interrompido ou comprometido. Então, muitas vezes as pessoas encaram uma disfunção sexual, por exemplo, não conseguiu ter uma ereção, o homem é muito jovem, não está tendo problemas emocionais que atrapalham também na questão da ereção. Vale a pena fazer um eletro para ver se está tudo bem. Porque um problema neurológico, que é esse elétrico, né, das interrupções do neurônio, pode causar. E em outra área ele não afeta. Por exemplo, se você tiver um problema neurológico específico, que é esse é um nome bonito, né? As sinapses que acontecem no cérebro. Se for aí um problema, ele vai ser diagnosticado, tratado e você vai levar a vida normal. Então esse outro problema, nas mulheres ele não ocorre, é mais nos homens. A divisão distorcida da masculinidade. Homem é forte, não demonstra interesse emocional, sempre pronto para o sexo, não importa a qualidade. Homem tem necessidades maiores que as mulheres. Esse é psicológico. Tipo, tudo bem se os irmãos também tiverem dificuldades durante uma relação sexual. Se não tiver com vontade, se não tiver uma ereção, se não tiver tudo bem para aquele dia ou para aquela semana, tá tudo bem. Isso não significa que você deixou de ser homem, deixou de gostar de mulher, deixou de ser útil ou de funcional. Por causa daquelas crenças lá da adolescência, que homem bom é aquele que está sempre pronto, não importa quando nem com quem, os homens têm essa crença muito forte, que não interessa onde, sempre vai dar certo. E às vezes, não dá. E aí é muito difícil para um homem admitir que tem problemas de ereção, porque para ele isso significa perda da masculinidade. Significa que a mulher não vai mais respeitá-lo como homem. E não é essa a realidade. Se a disfunção aconteceu, vamos supor, dentro de 5 relações, 3 você teve disfunção erétil de qualquer maneira, ou incompleta ou completa, procure ajuda. Primeiro, ajuda psicológica, porque pode ser algum problema de pensamentos aí que nós precisamos ajustar aquelas crenças, pode ser pressão no trabalho, pressão familiar, tudo isso compromete o desenvolvimento sexual. Agora, não tem esses problemas, vai investigar lá o segundo da resposta sexual, pode ser uma resposta neurológica. E por último, aí vai vir para a medição dos hormônios e ver o que está acontecendo, e todos são doenças, né, passíveis de tratamento e de cura. Pode passar lá. Práticas simples e transformadoras. Tá bom, irmão? Eu já estou terminando, tá, irmãos? Eu ouvi tudo que a senhora falou, e como é que muda? O que eu tenho que fazer? Eu identifiquei alguma das coisas, eu não identifiquei nada. Comigo está tudo bem. Ótimo. Então vamos trabalhar na manutenção dos relacionamentos. Por que é bom nós cuidarmos do dia a dia? Ah, não, mas eu não vou fazer, eu não tenho dinheiro. Autocuidado, lembra aquela palavra que eu falei lá no começo? A maioria, quando fala autocuidado, acha que é caro e que você vai gastar um tempão fazendo. E não, autocuidado são coisas simples, que a princípio você acha, nossa, mas é só isso. Fazendo todo dia, dá um resultado enorme. Então, práticas simples e transformadoras. Para praticar, você precisa de atitude. É isso que eu gosto de dizer. Não é coisas pequenas. Se você não faz nem as pequenas, que dirá as grandes. Um dia, num encontro de casais, eu trouxe um creme de mão hidratante, uns potinhos
Olhou assim para mim como se eu fosse um ET. Credo, o que você está falando? Eu estou falando de uma prática de autocuidado básica. Se você não consegue passar um creme na mão do seu esposo ou da sua esposa num lugar público, que tem um monte de gente, eu vou ter expectativa que você vai sair daqui e vai em um psicólogo? Não vai. Não faz. Porque você vai achar esse discurso bonito, esse momento maravilhoso, mas sair daqui a porta para fora e vai dizer, funciona para os outros, para mim não. Então são atitudes pequenininhas que eu quero mostrar, que dá para nós fazer no dia a dia, que dá para você fazer quando sair daqui, que vai começar a mudar ou construir uma manutenção do relacionamento. E é assim, se você olha para essa pessoa aí que está do teu lado e vê que é com ela que você vai passar o resto da sua vida, vale a pena, né? Vale a pena. Eu faria qualquer coisa. Se fosse pequena, se fosse grande, se fosse difícil, mas é preciso começar. Então, essas práticas ali, o que é preciso para nós começar? Primeiro, reeducação. É o que nós estamos fazendo hoje, aprendendo um pouco mais. Ah, eu achei que foi bom o que você falou, mas eu preciso de mais. Vai para alguém especializado, vai para o YouTube. Tem bons médicos, bons psicólogos, bons canais, mas eu recomendo você procure alguém cristão. Porque é muito fácil eu, diante de um problema, dizer, tem certeza que você quer continuar nesse relacionamento? A pessoa vai fragilizada, vai sair do meu consultório e dizer, psicólogo mandou separar. E é tão mais fácil jogar a culpa em mim, que ela nunca mais vai ver, do que resolver o problema. Então, reeducação é muito importante. Quebra de rotina. Quebra de rotina é muito importante. Faça alguma coisa diferente. Não precisa sair para jantar no melhor restaurante. Se o teu marido gosta de virada de feijão, prepare um de uma maneira diferente. Quando ele experimentar, ele vai ver que tem alguma coisa diferente ali. Quebra de rotina. Estou usando uma coisa básica. Né? Lá em casa, nós tinha a louça das visitas. Temos até hoje, né? Sabe a louça das visitas? Naquele dia que vem aquela visita, você vai pôr os pratos bonitos, né? Então, sempre que, se eu quiser que o David preste atenção, assim, que eu quero falar alguma coisa muito interessante, eu ponho aqueles pratos lá na mesa. Por quê? Porque ele vai chegar e dizer, ih, quem que vai vir? Ele já sabe que tem alguma coisa diferente. Então, invista nisso. Né? E não precisa ser caro. Troque o cheiro. Tem casas que tem um sabonete para cada um e tem casas que tem um sabonete para todo mundo. Ah, o teu marido vai tomar banho. Não sei se acontece aqui, mas em casa eu tenho que entregar a toalha, a roupa, né? Não? Que bom. Em casa funciona assim ainda. Daí chega assim, ele lembra, vai no banheiro, né? Eu vou tomar banho, tá bom. Daí eu faço, pra mim não é mais um trabalho, uma gentileza que eu estou fazendo. Mas eu demorei a aprender. E a avó Hilda sempre me espetando, porque no começo eu não queria fazer não. Capaz, eu não estava dentro das toalhas, vai lá e pega. Né? Mas eu aprendi que quando eu levava lá a toalha, o sabonete, a camiseta, nós tínhamos um momento de conversar. E às vezes era só aquilo que nós tínhamos durante o dia. O David vai para São Paulo quase toda semana. Então ele fica 2 dias lá. Nós com 2 crianças na casa. Às vezes era só aquele momento que ele me contava o que estava acontecendo. Então eu comecei a levar. E foi bom. E hoje, quando eu quero fazer uma coisa diferente, mostrar que os pratos não estão na mesa, né? Que eu tenho preguiça também de tirar os pratos do armário toda semana. Vou levar um sabonete diferente, um cheiro diferente. É autocuidado. Não vai mudar a minha rotina, não vai demorar mais tempo, mas demonstra para ele que, e eu falo, veja, experimenta esse daqui, é gostoso, é cheiroso, é diferente. Ele vai pensar que ele nem terminou. Eu falei, pois é, mas esse é para você. É um cuidado, é uma maneira. Eu nunca tinha ganhado flores. Nossa, para mim pensava, meu Deus, nunca ganhar flores, né? Nossa, para mim era, não sei nem o que eu pensava com as flores, mas eu via na televisão todas as mulheres que né, alguém estava apaixonado por elas, traziam uma flor. Eu pensava, nossa, eu tinha que ganhar flor, meu Deus. E as flores não
É aprendido. Então foi muito importante para mim, mas só aconteceu depois de que eu quebrei o gelo. Então o atendimento especializado é importante, o diálogo aberto. O diálogo aberto, meus irmãos, abram essa porta no casamento de vocês. Aqui, vocês estão diante de uma pessoa que te conhece nos piores e nos melhores momentos. Que já te viu nos piores ângulos da tua vida. Né? Que conhece as imperfeições que você tem. Por que não falar com essa pessoa? Então o diálogo aberto é: eu gosto disso, eu não gosto disso, eu fico à vontade assim, eu não fico à vontade assim, eu não gosto quando você me toca desse jeito, eu não gosto quando você fala desse jeito. Por exemplo, vou citar outro exemplo, a minha sogra faz pudim, mas pense num pudim bom, daqueles que vira e fica assim inteiro. O meu pudim desmonta, fica terrível, nunca dá certo. Eu não tenho uma habilidade culinária muito boa, sabe? Mas eu queria que o meu marido não dissesse que o meu pudim era um desastre na frente da minha sogra. Especialmente porque as sogras são difíceis às vezes, né? E a minha é também, né? A minha vida não é perfeita não, irmãos. Eu não amo a minha sogra todo dia. Eu tenho que aprender a amá-la todo dia. Eu me convenço disso todo dia. Mas a minha sogra podia do pudim lá, né? Cada vez que o David ia lá dizer: nossa, mãe, que pudim gostoso, né? E meu pudim um desastre. Ele não ficava ruim. Mas ninguém come um pudim assim desmontado com aquela mesma vontade que come aquele que corta. Né? Então, e o David sempre falava assim, meio que: ó, mas é o pudim da mãe, né? Às vezes ele até perguntava, tipo: mãe, como é que o teu não desmonta? Ficava óbvio que o meu desmontava. Né? Ele falava assim: mãe, o que você põe aí que o teu fica tão durinho? E pudim é uma coisa lá em casa, sempre que tem alguma coisa é pudim que nós fazemos. Todo mundo gosta de pudim. Então, se é terça-feira, o David veio de São Paulo, um pudim. Vamos ter um pudim de recompensa. É uma recompensa, sempre tem. Então, era importante, né, para mim que ele reconhecesse meu pudim feio. Mas eu que fazia o pudim sempre, estava sempre lá. Então, eu cheguei e falei: olha, eu queria que você não dissesse para tua mãe os detalhes do meu pudim. Que não fica assim bonito, né? Porque era o Robertson, a Miriam conhece minha sogra. Ela é uma exímia cozinheira, então tudo que ela pode assim dizer que a comida dela é boa, é gostosa, o pudim funciona, porque fica bom, ela fala, ela não perde uma chance. E aí eu não tenho como combater com isso, né? Então eu falei para ele, porque era uma coisa que me incomodava. Mas isso eu falei depois de vários tempos que eu ficava emburrada com ele quando nós saíamos da casa da minha sogra. Quem tem que falar do pudim? Você já sabe como ele funciona? Né? E olha, mas eu acho que é porque eu ponho alguma coisa que não dá certo mesmo. Quando o pudim fica bom, a calda fica dura, gruda. E daí a calda grudada me derrubou o pudim. Não funciona. Eu já desisti também de fazer o pudim. Pega esse pudim. E agora, lá no Cantagalo, tem um mercado bem bom, sabe? Ele sendo pudim é R$19,90. O que eu faço? Compro o pudim. Chego lá, viro o pudim. E o pudim funciona. E eu faço isso quando a minha sogra vai. Sim. Agora ele já sabe que eu compro pudim. Mas para mim era tão importante que ele dissesse que o meu ficava bom. Fale com essa pessoa. Às vezes não é só o pudim, é algo da relação sexual que te incomoda. Como é que ele vai adivinhar? Então converse. O diálogo é meio caminho andado para o sucesso. Pode ser que é 80% do caminho andado. Sensorialização é o que eu falei do creme. Essas pequenas coisas que fazem a diferença. Você já notou? Tem irmã que é tão arisca, digamos assim, que se o irmão encostar a minha mão pro lado dela, ela pula lá do lado. Nossa, e o que está acontecendo? O que você quer? Né? A gente
não é acostumada com esse toque, com essa resposta tática. Então comece a investir, pode passar lá, nesse tipo de coisa. Autocuidado não é caro, pode salvar seu casamento. Desenvolva crenças libertadoras baseadas na palavra de Deus. Passe a nutrir o amor com expectativas alinhadas, tipo, é esse marido? É esse mesmo. Ele tem defeito? Tem, mas você também tem. Então, trabalhe os seus defeitos, ele trabalha os defeitos dele, vida que segue. Você vai esperar o príncipe cantar agora? Ele vai vir? Então, né? Vamos trabalhar com o que nós temos. Vamos viver com o que nós temos. Vamos ser felizes. Onde eu falei, Eclesiastes 9 diz que a nossa recompensa na terra, pelo trabalho, pelo sofrimento, pela labuta do dia a dia, é o relacionamento sexual, é o nosso relacionamento conjugal. Isso é crença que está na palavra de Deus. Então vale a pena nós crer nisso e fechar aquela voz que diz que homem não presta, que é tudo igual. Estabeleça um momento de diálogo, que eu falei que é muito importante, e o atendimento especializado, se for o caso. Às vezes tem dificuldades que já está lá no vício, por exemplo, da pornografia. Não adianta tentar sozinho mais, porque não vai ter jeito. Precisa fazer o caminho cognitivo de volta. Precisa de ajuda especializada. Em casos, irmãos, tem que tomar ansiolítico para diminuir a ansiedade, para daí começar o tratamento psicológico. Tamanho é o problema que nós estamos falando. E é um problema que ainda está silenciado, porque nós não vemos ninguém que foi internado por conta de pornografia. Mas cada dia mais destrói famílias, porque quando uma esposa vê o esposo utilizando o celular ou qualquer outro tipo de veículo para pornografia, se sente traída, se sente destruída, se sente emocionalmente e fisicamente um lixo. Porque diz, nossa, ele preferiu estar no celular do que comigo. Nessa hora, ela não tem, assim, visão clara de que ela também contribuiu para esse momento. Pode passar lá. Decisão de mudar a realidade é única e exclusivamente sua. Às vezes, o autocuidado com o seu relacionamento significa reavaliar todo o seu modo de vida até aqui. Mas outras vezes pode-se pedir ajuda quando nada parece fazer sentido. Então tenha coragem e pratique. Estou encerrando. Como eu falei, talvez quando você sair daqui, você diga, tá bom, foi mais uma fala, vai embora, esquece. Eu tenho consciência de que o que o Senhor colocou no meu coração, eu falei para vocês. Do que a minha experiência no consultório trouxe, eu falei para vocês. Mas a decisão vai ser sempre de vocês. Sempre. Como a decisão da separação, como a decisão do divórcio, em relação uma vez por mês, como a decisão de ignorar todos os problemas e deixar, vamos ver onde que isso vai dar. Sempre vai ser de vocês. Eu só espero que não deixe ser tarde. Então, se precisa de ajuda psicológica, psicólogo. Se precisa de ajuda física, médico, clínico geral, endocrinologista, psiquiatra, todos têm, nós temos acesso. Líder espiritual, se o inimigo já está escravizando essa brecha que você abriu, procure o teu pastor, dobre o teu joelho. Uma coisa muito importante, a palavra diz, para que nós sermos libertos do pecado, para nós alcançarmos misericórdia. Os irmãos lembram do versículo? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A palavra, o imperativo ali é confessar. Não existe você pensar, vou deixar de fazer e a vida que segue. Você não confessou. O diabo vai estar lá. Cada vez que você dobrar o joelho, ele vai estar lá tentando te acusar. Então procure teu líder espiritual, peça ajuda para que você deixe essa prática. Porque o Senhor, Ele não se lembra dos seus pecados uma vez que eles foram perdoados. Eles são lançados no mar do esquecimento. O inimigo não tem mais o poder de te escravizar. Se depois que você confessar, pedir perdão, ainda se sentir fraco, quando ele chegar, você tem a prerrogativa de dizer, eu não sou perfeito, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado.
E com isso, o que o diabo faz? Vai embora. Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você vai resistir uma coisa que você sabe que ele opera e você está ajudando? Você só resiste a partir do momento que você tem ferramentas para expulsar ele. E você expulsa ele com a palavra do Senhor, com a oração. Último, eu acho que é: essa sou eu de novo, né, com o cabelo ajeitadinho. Então, se os irmãos tiverem alguma pergunta específica, né, eu não abro esse momento para perguntas, porque por ser um assunto assim mais íntimo, às vezes as pessoas se sentem constrangidas. Então, eu estou nas redes sociais, né, estou lá como Nésia Psicóloga, é bem fácil. No Instagram, no Facebook, lá tem o meu número de atendimento. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem me mandar lá. Às vezes não respondo no dia, mas eu vou ficar muito feliz de responder aos irmãos. É totalmente sigiloso, não tenho por que expor nenhum de vocês. Eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade que os irmãos me deram de estar aqui, né? E eu acho que nós estamos contribuindo um pouquinho para nós fazer aquela mudança que a gente prega, né? Porque quando a gente prega, o Senhor cura, batiza, liberta, eu creio, mas eu tenho que fazer a minha parte. E a parte que eu achei de contribuir é falando o que eu aprendi, né? Como eu já contei para os irmãos, também passo por dificuldades, também tenho meus desafios, mas eu tenho a palavra que me diz que só não vai existir choro e lágrima quando eu chegar no céu. Não cheguei ainda, não quero chegar hoje de tarde nem amanhã. Passa a vez? Passa a vez, né? A vida para mim, glória a Deus pelos desafios que eu tenho, vou levar. Tenho meus filhos pequenos, tenho meu marido, minha casa. Quero ver a avó Ilda? Quero, mas eu sei que no dia que eu chegar lá, ela já foi, está esperando. Então eu tenho que chegar. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe. E fico à disposição. Quando os irmãos precisarem, eu estarei aqui. Quando os irmãos estiverem passando por Cantagalo, lá é a cidade que eu moro. É bem fácil de achar nós lá. Ficamos à disposição dos irmãos também. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.